Todos nós ouvimos falar acerca das Crônicas de Nárnia, uma obra com 7 histórias que cativam a imaginação de crianças, adolescentes e adultos, e que por trás delas nós vemos assim uma visão cristã de mundo. Interessante que C.S. Lewis, quando começou a escrever, e foi exatamente pelo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, muito embora esse represente o segundo volume, foi a primeira história que ele concebeu. E nela ele começou exatamente com a figura de um fauno, que vinha com guarda-chuva em muitos pacotes, e um candeeiro. A partir dessa imagem, que foi a imagem que ele surgiu espontaneamente na mente, ele começou a desenvolver a história para o que acontecera antes e para o que aconteceria depois, inserindo essa figura mitológica, né, do Sr. Túminos dentro de todo o escopo de uma história. Aparece na história um leão, que é Aslan, que ao longo da história vai se assemelhando à pessoa de Jesus. De acordo com C.S. Lewis, no início ele não fora concebido para representar exatamente Jesus, ele fora concebido para ser personagem marcante na história, mas na medida em que ele, no desenvolvimento da história, foi se identificando com aspectos de Cristo, C.S. Lewis, de modo consciente, resolveu fazê-lo uma representação realmente da figura da pessoa de Jesus. Interessante que essa obra foi levada exatamente na direção do cristianismo, num primeiro momento de forma inconsciente, até depois isso ser tomado de forma consciente, mostrando exatamente como a nossa convicção, nossa visão de mundo nos influencia fortemente, até sem que o percebamos. E o cristianismo foi tão significativo, marcante para C.S. Lewis, para a sua vida, existência, profissão, para todas as suas atividades, que em todas elas, né, nós vemos assim sua visão cristã aparecer no pano de fundo. E as Crônicas de Nárnia tornaram-se assim muito importantes porque elas foram escritas no momento em que Lewis já estava esgotando assim um pouco da sua atividade mais intensamente apologética no chamado Clube Socrático, que era onde ele tinha reuniões dentro de Oxford para falar sobre o cristianismo e fazer apologia de muitos aspectos da nossa fé. E ele já estava inclinando-se agora para outro tipo de ação, para outra modalidade. Ele percebera que argumentar a favor do cristianismo é importante, como em suas palestras apologéticas, como em seus debates que aconteciam no chamado Clube Socrático em Oxford. Porém, muitas das pessoas precisavam ter uma mudança estrutural na sua forma de ver o mundo para que os argumentos cristãos ou argumentos a favor do cristianismo ganhassem perante elas plausibilidade. E as crianças em seu período de formação, os adolescentes, teriam uma grande chance de ter essas estruturas de plausibilidade na maneira de serem educados ou na maneira em que iriam desenvolver o seu pensamento. Então, ele devotou-se à literatura fantástica, né, como no caso das Crônicas de Nárnia, para ganhar o público leitor juvenil, o público leitor infantil, né, porque essas pessoas, dentro dessa faixa etária, lendo essas obras, poderiam por elas ver os elementos que dão plausibilidade à fé cristã. Noção de pecado, no caso de Edmundo, percebe-se quão grave é um pecado de traição e como o pecado dele teve repercussões cósmicas dentro daquele mundo, dentro de Nárnia. As noções, por exemplo, de expiação, ou seja, o pecado não pode passar impune e para que alguém seja perdoado é necessário que haja algum tipo de satisfação, de compensação, que a lei que exigia a punição de alguma forma seja atendida. Nós temos ali também a noção de criação, como a gente vê lá no Sobrinho do Mago, como Aslan constituiu o mundo, deu a certos animais a capacidade de fala, fez com que tudo viesse
a florir, e vemos também a noção de esperança, de futuro, como percebe-se na última batalha. Então nós temos ali uma leitura que entretém, que diverte, que satisfaz, que deleita, mas ao mesmo tempo que permite a formação no adolescente, na criança, de conceitos que amanhã favorecerão a que ela entenda a argumentação cristã. Então nós louvamos a Deus por obras como as Crônicas de Nárnia e oramos a Deus para que outros com a mesma criatividade sigam caminho semelhante, abrindo a mente de crianças e adolescentes para o Evangelho que se lhes apresentará posteriormente.